Olá pessoal, então eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do Canvas, explicando um pouquinho qual que é o objetivo principal de usarmos essa ferramenta de planejamento que é o Canvas, explicando que cada quadrante dele, para a gente entender o que a gente vai pensar na hora de preencher. É importante falar, o Canvas, como eu disse, é uma ferramenta de planejamento e ele tem sido muito utilizado principalmente nas startups, substituindo um pouco o plano de negócios, que é uma coisa um pouco mais demorada, mais robusta, mais detalhada. As startups, por elas serem empresas, né, que estão sendo criadas, modelos de negócio voltados principalmente para a tecnologia, então elas precisam de agilidade para poder fazer a venda, o protótipo do produto rápido. Então ele foi desenvolvido não só para startup, mas a gente vê muitas as startups utilizando o Canvas. Exatamente, né, o que a gente vê aqui, que é a tradução de Canvas é quadro. Ele é um quadro aqui branco, né, essas coisinhas coloridas que estão aqui são os post-its que são utilizados. A gente vê aqui no Canvas a facilidade de visualizar. Então, rapidinho a gente consegue visualizar todos os quadrantes aqui que estão presentes no Canvas, por isso que ele é uma ferramenta muito prática. A gente consegue também fazer o que? Mexer. Rapidamente eu consigo colocar ou tirar aqui uma informação. Então, se eu tenho uma informação, por exemplo, que ela ficou desatualizada ou que de repente eu vi que ela não é interessante mais, eu rapidinho consigo também mexer, além de eu conseguir incluir, né? Então, são as grandes vantagens hoje da gente utilizar essa ferramenta. Então, é um modo prático, rápido e visualmente, né, dentro dos conceitos de Design Thinking também, que é muito utilizado, a gente consegue ter assim, um pouco mais de agilidade. Então, gente, rapidamente, passando aqui para vocês, para a gente entender cada um desses quadrantes do Canvas, ele basicamente está distribuído em 4 grandes áreas, que seria os clientes, a primeira área, as ofertas, a segunda, a infraestrutura e a viabilidade financeira. Então, qualquer negócio, qualquer modelo de negócio, basicamente tem que ter essas 4 grandes áreas. O que se relaciona com os clientes, o que se relaciona com a oferta em si, produto, serviço que vem agregado, e também o que é necessário para a infraestrutura, para que esses produtos e serviços cheguem até o cliente, e também a parte de viabilidade financeira. Apesar de, num primeiro momento, a gente não ter isso como meta, mas se isso for vir a ser um negócio, necessariamente vai se transformar. Se for se transformar num negócio, isso necessariamente precisa ser observado, que é a viabilidade financeira. Então, esses 9 quadrantes aqui do Canvas abrangem essas 4 áreas, beleza? Bom, por onde que a gente começa? A gente sempre começa pelos clientes. O que está representando o cliente aqui no Canvas, então? O primeiro quadrante que a gente vai preencher, e aí é interessante ter uma ordem de preenchimento no Canvas, é o segmentos de clientes. Aqui a gente vai falar quem a gente vai ajudar. O quanto mais específico a gente conseguir ser aqui nesse momento, dando um pouco de detalhes, no nosso caso, num primeiro momento, eu vejo que a gente vai ter um segmento de cliente ou um nicho de cliente, que a gente já um pouco conversou, que são as mulheres. Então, assim, mas não são todas as mulheres, são mulheres com algumas características. E aí a gente pensa em características demográficas, como, por exemplo, idade, ocupação, profissão, estado civil, que são os dados demográficos. A gente pode pensar também em características psicográficas, que são mais características da área comportamental, ou geográficas, aonde que essas mulheres estão, se o que a gente está propondo é algo que vai ser para o mundo todo, já que a gente usa a internet e os serviços são digitais, a gente pode pensar no mercado global ou não, a gente vai ter algum tipo de produto e serviço que é para o mercado local.
Então, por exemplo, quando a gente pensa na ideia dos retiros, né, dos encontros, isso implica uma questão geográfica. Então, pessoas que estão lá do outro lado do mundo provavelmente não virão aqui para fazer esses encontros. Então, isso é bem importante aqui, esse segmento de clientes, a gente perder um pouco mais de tempo, ou investir, melhor dizendo, um pouco mais de tempo nesse segmento de cliente, para a gente esmiuçar um pouquinho o que a gente tem ideia inicialmente do nosso público-alvo, né? Nosso segmento. Porque é a partir disso aqui que todos os outros quadrantes vão fazer sentido. Então, se eu não começo pelo segmento de cliente, corre-se o risco de eu ficar pensando, por exemplo, em atividades chaves e tal, e não estar condizente com o meu segmento. Eu posso ter mais de um segmento? Posso, tá? É importante quando a gente vai trabalhar com mais de um segmento, aqui até peguei esse exemplo desse canvas aqui, que fica bem visual isso. Por exemplo, eu coloquei aqui, quem você ajuda? De rosa. E eu defini que é um segmento X. Imagina que eu vou falar que são mulheres acima dos 50 anos que estão entrando no processo, por exemplo, de menopausa. Só um exemplo, tá? Aí eu vou colocar isso aqui de rosa. Esse segmento bem definido tá aqui. Todos os outros que têm a ver com esse segmento aqui também vão vir em rosa. Tá? Então, se eu tiver mais de um segmento, por isso que é interessante aqui eu ter mais de uma cor. Então, tudo que vier no rosa se relaciona a esse segmento. Tudo que vier no amarelo se relaciona a esse segmento. Tranquilo, bem, né? Pessoal? Bom, beleza. Respondi aqui, explorei os meus segmentos ou o meu segmento. Para onde que eu venho? O segundo campo do Canvas que a gente preenche é proposta de valor. O que é a proposta de valor? Como que eu contribuo para esse segmento, para esse público-alvo que eu defini aqui, né? O que eu vou fazer? Aqui eu falei quem, aqui eu vou falar como que eu vou fazer, né? O que eu vou entregar, o que essas pessoas querem, quais são os problemas delas que eu me proponho a resolver. É muito comum hoje utilizar a terminologia, né? Quais são as dores que esse público tem, que esse segmento tem, que eu posso resolver com produtos e serviços, ok? Então, nessa parte aqui da proposta de valor, é isso. É pensar nos nossos produtos e serviços, mas não só em termos assim, por exemplo, cursos. Ok, é uma proposta de valor. Mas o que esses cursos trazem? Então, aqui é mais no sentido de o que proporcionar. É bem-estar, é qualidade de vida, enfim, tá? Mais atributos do que características, ok? Bom, qual que é o terceiro item, então, que a gente vai responder ou preencher melhor aqui no nosso Canvas? Seria o item canais, tá? Canais, basicamente, é como a entrega da minha proposta de valor é feita para o meu segmento de mercado. Como que eu vou unir, né? Isso aqui que eu estou entregando, como que ele vai chegar aqui? Como conhecem? Como te conhecem? Como que essas pessoas aqui vão nos conhecer? Como que a gente vai se comunicar com essas pessoas, tá? Então aqui a gente pensa nos canais. Eu posso ter um único canal inicialmente, por exemplo, internet, Instagram pode ser meu único canal de comunicação, de entrega, dependendo do meu produto, ou eu posso ter múltiplos canais. Imagina que para um determinado segmento, meu canal vai ser Instagram. Para outro segmento, meu canal, por exemplo, vai ser, pensando, né, nos eventos, vai ser o local onde esses eventos vão ocorrer, ou possíveis locais, beleza? Bom, quarto quadrante do Canvas, que está ainda dentro de cliente e oferta, é o quadrante da relação com o cliente. Como que eu interajo com esse cliente? Como que esse cliente sabe que eu existo? Como é que eu respondo ele? Como é que eu converso com ele? Como é que eu conheço ele?
tá? É dentro dessa relação com o cliente aqui que a gente vai explorar isso. Como que a gente atende? Pode coincidir, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, o canal no Instagram e eu também me relaciono com o cliente no Instagram. Como? Respondendo os directs ou disponibilizando um número de WhatsApp para tirar dúvidas. Panqueca tá ali, gente, assistindo. Pena que não dá pra focar, porque tá uma figura, Panqueca, sentada ali na aula. Ok, gente? Pensar aqui também, futuramente, como que eu conquisto, como que eu vou reter esse cliente, como que eu amplio essa base de clientes, ok? Bom, beleza, gente. Então, fechamos essa parte de cá do nosso Canvas, que tem a ver com clientes e ofertas. Agora, a gente vai... O quinto item do Canvas que a gente preenche são as atividades chaves. O que a gente faz, né? São aquelas atividades mesmo. Aqui a gente deve pensar no máximo em 5 atividades, para não ficar também uma coisa assim muito complexa. Então, o que de fato a gente faz? O que precisa ser feito? Com que frequência? Então, pensando aí na nossa ideia da Lumiar, da gente utilizar o perfil da Lumiar no Instagram no primeiro momento, vai ser a nossa principal atividade. A gente vai fazer o quê? Nós postaremos semanalmente, divulgaremos conteúdo, tá? Ou mais, pensaremos em encontros, em eventos presenciais, ok? Por enquanto, né? Isso aí a gente vai desenvolvendo junto. Bom, o sexto item aqui são os recursos chaves. O que você tem? O que nós temos? O que a Lumiar tem? São as nossas coisas, né? O que a gente precisa para entregar essa proposta de valor para esse segmento de mercado? Aqui a gente tem que ter recurso. Então, no primeiro momento, basicamente, a gente precisa de quê? A gente precisa de telefone, celular, notebook, internet. Pode ser hoje os nossos recursos chaves. Futuramente, pode ser que outros recursos chaves vão ter que ser incorporados, de acordo com o que a gente vai desenvolvendo de proposta de valor ou de outros segmentos que a gente vai atingir. Tudo bem? Então, gente, fechamos essa parte de cima, que é a parte de clientes, ofertas e infraestrutura, ok? E a última parte do Canvas, que é a quarta daqueles 4 quadrantes que eu falei inicialmente, é a parte da viabilidade financeira. Ou seja, o que eu vou investir, vou ter de custos, qual que é a minha estrutura, e o que eu ganho, a minha fonte de renda, ok? Então já para a gente começar a pensar também, não necessariamente que nesse primeiro momento a gente vai ter isso, mas já pensar o que a gente tem aqui de custo nesse primeiro momento. Aí, chegou a Panqueca para aula. E o que a gente vai ter de renda, possíveis rendas, tudo bem? Então, também não tem muito mistério aqui. O que a gente vai ganhar com isso aqui que a gente vai fazer, com essa proposta de valor que a gente vai ter para esse segmento. É interessante, o modelo de negócios, né, através do Canvas, ele é muito rico. Aqui eu só estou dando uma geral, assim, para a gente começar a preencher o nosso. Mas assim, é muito legal quando você começa a trabalhar, porque, por exemplo, pode ter um determinado segmento de cliente X que a gente não vai ganhar nada com ele diretamente, mas esse segmento de cliente, por exemplo, ele pode ser um segmento de cliente que vai dar subsídio para outro, em outra proposta de valor, e com esse sim a gente vai ter um retorno financeiro com ele. Então, assim, é muito legal quando você começa a visualizar, colocar aqui, ok? Aqui também, rapidinho, só voltando na estrutura de custos, eu acho que pra gente, principalmente, uma coisa que vai ser interessante vai ser a parte do tempo também. A gente tem que colocar que o nosso tempo hoje, ele tem um custo, né? Tempo, nosso conhecimento, não é só dinheiro aqui quando eu falo em custo, tudo bem? Bom, gente, então, esse foi um geralzão aí da ferramenta.
Eu acho que agora o outro passo é a gente começar a mexer nela mesmo e começar a preencher aqui com as nossas questões aí da Lumiar. E aí eu convido vocês pra gente fazer isso. Qual que é a minha ideia? Na próxima reunião nossa, na quarta-feira, a gente pode, de repente, não sei se daria tempo da gente fazer tudo, terminar, mas também não tem problema, mas a gente pode juntos preencher esse canvas. E até lá, quem tiver alguma ideia, quem se sentir à vontade, pode também já começar a colocar ali as suas ideias. E aí na quarta-feira a gente fecha melhor, tudo bem? Beijo e até mais!